Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hamilton Ribas, da HR Investimentos, começando aqui o encontro diário, sexta-feira, último dia do mês de janeiro, tá? E vamos dar uma olhada no mercado, falar de alguns assuntos, tratar aqui de ativos que estão em entrada, né? E que já deram entrada aí, como que está o transcorrer da operação, ativos potenciais que podem dar entrada aí nos próximos pregões. Isso a gente vai discutir agora, tá bom? Encontro diário, para quem não conhece ainda, é só entrar aqui no site da Equipe Trader, clicar aqui em encontro diário segunda a sexta-feira. Você entrou aqui, cai na nossa sala, só colocar o seu nome e sua senha, você já cai direto ao vivo aqui com a gente. Se você não pode acompanhar ao vivo, você visualiza no YouTube depois. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no mercado. O mercado hoje, algumas ações aí, Petrobras caindo 0,41, Vale subindo 0,64, Uzi Minas caiu 2%, que mais aqui? BVMF3 subiu 2,02, deu uma boa recuperada. Se a gente pegar aqui no gráfico dela, estava acompanhando ela durante o dia, muitas ações tiveram essa recuperação durante o dia, tá? Aqui, ó, olhar nos 5 minutos, vocês vão ver que ela fez esse movimento, ó. Olha aqui. E esse ponto aqui, quem já opera análise técnica já deve estar careca aqui de saber o que que é, né? O que é isso aqui? Você pode chamar de fundo duplo, pode chamar de pivô de baixa, tá? Nada mais é do que movimento altista, tá? Que reverte, no caso aqui, reverteu a tendência de baixo no intraday. E depois ela retornou, fez um topo e retornou para a média móvel, dando outra oportunidade de compra, tá? Aqui a compra é mais arriscada porque seria no rompimento aqui da cabeça do pivô, que a gente fala, ou no rompimento aqui do fundo duplo, operação de compra no caso, tá bom? E ela fez esse movimento aqui bem volátil durante o dia. Já acordou hoje de manhã aqui, não, peraí, deu dia 30, vou pegar aqui. Hoje, né? Aqui, ó, dia 31, pronto. Então é 31, que é hoje, ela fez esse movimento logo no início, né? Subiu, caiu, e aí rompeu e deu essa explosão aí de 2,80%. Ela estava caindo 1,5 mais ou menos. Outro ativo que fez esse comportamento, a Vale também, ela estava caindo, aqui ó, praticamente quase que o mesmo gráfico, né? Olha aqui a Vale, ó, lembra daquele movimento da BVMF3? Ó, agora compara com a Vale, nos 5 minutos daqui, praticamente a mesma coisa, né? Fundo duplo ou pivô de baixa, pivô de alta, desculpa, pivô de alta, ok? E aí você compra no rompimento desse aqui, pode colocar o stop, fica um pouquinho mais longo. Para os mais conservadores, espera o ativo recuar para a média móvel e dá a entrada, tá ok? O mini índice também teve um comportamento mais ou menos assim, só que ele consolidou aqui, ó. O mini índice, ele teve esse suporte aqui nessa faixa aqui dos 46.860, tá? Até fizemos uma operação aqui no suporte, o stop vinha aqui embaixo, e depois que ele rompeu essa resistência e deu um movimento altista, deu uma outra oportunidade de compra aqui às 15h30, mais ou menos, que é uma figura clássica aqui, né? Quem já conhece nosso método, nem preciso explicar, né? Aqui quem já conhece o método sabe muito bem por que deu compra, né? Onde que estava o objetivo, né? Com a realização parcial de lucro. Então, método certinho aqui, só você operar mesmo, só você perder o medo e operar nesse caso, que a estratégia, a teoria aqui é totalmente estruturada, né? O checklist totalmente atendido, relação risco-ganho, assentou nas médias móveis, fez o candle, superou o candle que deu a entrada, com um bom stop, etc. Então, aqui era um ponto ótimo de entrada. Aqui é para mais arrojado, né? Quem compra no suporte, vende na resistência, para operadores mais arrojados aqui. Você já tem que ter uma experiência maior, ok? Realização parcial de lucro é sempre importante, então se você opera com 3 contratos, vende um,
na resistência, fica com os outros dois e vai ajustando o seu stop, né? Vai ajustando o seu stop à medida que o ativo vai subindo. Nesse caso aqui, você vai ajustando para cima. Bom, dar umas explicações aqui que tinham me perguntado. Qual o máximo de contratos que eu posso operar no day trade? Vou pôr aqui para vocês verem a dúvida. Qual o máximo de contratos que eu posso operar operação day trade? Você pode operar quantos você quiser. A margem é R$200. Então, se você tem dizer aí R$1.000, você opera com 5 contratos. Se você tem 10 mil, você opera até 50 contratos, ok? Então não tem mínimo nem máximo. Você pode operar com quanto você quiser. Aqui através das nossas boletas Ordem Day Trade, a Super Day Trade, a Scalper Trader, todas essas você pode operar com alavancagem de R$200, tá bom? Então essas 3 boletas, deixa eu fechar as outras aqui para não confundir. Você pode operar com essa margem reduzida. Pessoal, ontem eu fiz o curso de Day Trade. Quem não acompanhou, né, esse curso aqui da Equipe Trader, ó, aqui a gente não tirou do ar, tá lá no YouTube já, tá? Coloca lá no YouTube, no primeiro vídeo, vai estar lá a minha parte. Deu 1h30 mais ou menos, se vocês puderem ver aí nesse final de semana aí, para aprendizado vai ser muito bom. Coloca aqui, ó, Equipe Trader. Se você não está inscrito no canal, você coloca lá na busca Equipe Trader, põe no canal Equipe Trader ou Osney José, tá? São os mesmos. Clica aqui em vídeos, você vai ver esse curso aqui, tá? A minha parte está no ar aqui. Tem bastante coisa sobre Day Trade que eu falei. Tirei um monte de dúvida do pessoal também. Esclareci diversas dúvidas. E falei de Day Trade, falei de mini índice, falei de opções, falei de um monte de coisa. Dei uma olhada aí com o tempo, que vale a pena, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui do pessoal. Enquanto eu vejo a pergunta. Tem uma figura que eu estava identificando aqui na Pomo 4, que é aquela chamada ombro, cabeça, ombro. Figura clássica aí também da análise técnica. Uma figura ombro, cabeça, ombro invertido. Nesse caso aqui é o chamado ombro, cabeça, ombro invertido. Aqui ó, seria um ombro. Aqui seria a cabeça. E aqui seria o segundo ombro. Você compra nesse rompimento stop embaixo do segundo ombro, tá? Então quem aí quiser buscar uma operação, essa aqui é uma operação de compra, não tem muito segredo. Você vai comprar aqui, stop fica aqui embaixo, tá? O risco é meio grande, né? Se for analisar, 6,44% de risco. E o objetivo, você pode pegar aqui, ó, e jogar lá no 100% do movimento da cabeça aqui, né? Lá no fundo da cabeça. Objetivo lá no 5,80. Então tem risco ganho também na operação. Ombro, cabeça, ombro aí na Marco Polo. Uma operação de figura, tá? De figura clássica aí que a gente, quando vai estudar, a gente sempre vê esse tipo de figura. Bandeira, flâmula, retângulo, triângulo, mastro, são todos os tipos de figura. Ombro, cabeça, ombro, que eu falei. Isso aí acontece com muita frequência, tá bom? Pessoal, amanhã eu tô viajando, tá? Lembrar vocês, tô viajando amanhã e volto dia 11 de fevereiro. Tô indo pra Colômbia. Se algum viajante aí nato, né, tiver viajando pra lá também, a gente pode se encontrar. Vou estar indo pra Colômbia. Farei 1 ano de casado, então vou com a minha esposa pra lá. E aí o Osney o Heron vai estar no meu lugar aqui. Os e-mails vocês podem mandar normalmente para o hamilton@hrinvestimentos.com. O chat online também no site da HR também vai estar funcionando normalmente. E o 0800 647 80. Eu vou estar monitorando os e-mails, mas pode ser que eu demore um pouco mais para responder. Vou estar mais focado lá nas minhas férias, tá bom? Mas dúvidas urgentes, assim, você pode ligar, pode mandar e-mail, que a gente tem aqui o Heron, tem o Pedro, tem o Fábio para resolver qualquer tipo de problema na sua conta, dar ordem, qualquer coisa que acontecer, você pode entrar em contato que a gente resolve.
O Leandro tá explicando aqui, né? Eu vou dar uma olhada nisso daí, ô Leandro. Você falou que a banda superou aí, né? Agora tá normal, mas você falou que uma hora que você tentou acessar parece que deu problema. Vou monitorar isso daí pra não acontecer. O Gilson perguntou: um contrato vale quantos pontos? Não é que um contrato vale tantos pontos, né? O mini índice vale tantos pontos. Um contrato vale, você tem que ter R$ 200 para operar. E os pontos você pode acompanhar aqui, ó, 47.830 agora. 47.835. Essa é a pontuação, mas você não compra 47 mil, você compra, você gasta R$ 200, tá? Para você poder comprar. Você opera esses pontos. Cada ponto é 20 centavos. Um ponto igual a R$ 0,20, que é 20 centavos. Tá? Se você operar com um contrato, a cada 100 pontos você ganha ou perde R$ 20. A cada 100 pontos. Só você fazer o cálculo aí, você vai entender. Pega a partir desse cálculo um ponto igual a 20 centavos, você já vai entender quanto você vai ganhar ou perder, de acordo com o volume que você operar. Eu recomendo quantos contratos? Depende. Se você está começando, não tem muito dinheiro, é um contrato mesmo. Se você está começando, não tem muito dinheiro. Agora, vamos dizer que você é um milionário aí, tem 3, 4 milhões. Aí se você vai pôr um contrato, vai ganhar R$ 200 por dia, né? Que seria aí um ganho bom. Mas aí talvez você nem dê tanta importância para R$ 200. Seria aí um contrato ganhar 1.000 pontos. Então depende muito. Isso aí tem que ter um tempo maior para a gente discutir. Quantos contratos eu recomendo? Depende muito desses fatores. Experiência e o dinheiro que você tem disponível. Tá? A sua aversão ao risco também, que é um mercado de alto risco. Não é para iniciante isso daqui. Então tem que ter uma conversa aí com mais tempo para poder explicar melhor sobre essas questões. Só não vai fazer igual no português, que cansado de perder na bolsa, pegou os 500 e mandou pro filho da Colômbia comprar coca. Um mês depois o filho voltou e disse: pai, não tinha coca, comprei tudo em Pepsi. É o César Augusto comentando aqui. Então. Eu vou lá ver o Valderrama lá, né? O pessoal tem brincado comigo, falando que eu vou lá cortar o cabelo do Valderrama. Qual a taxa para operar mini índice? É de R$ 1 por contrato. R$ 1 por contrato. No day trade, pode chegar até 0,50 se você fechar plano. Se você operar com uma frequência grande, vale a pena você fechar esses planos, tá bom? Eu, como opero bastante, eu fecho esses planos, que daí eu consigo economizar, tá? Eu já opero mais volume, eu fecho esse plano, fica pela metade daí. Marco Aurélio, tem que tomar cuidado. A gente vai numa parte mais separada lá, que não é tão perigosa, não tem nada de Farc, aquelas coisas, né? Não tem esse perigo não, pelo menos é o que disseram para nós. Só responder a última dúvida, tá? Pra gente começar com os estudos do papéis. Operar contrato é menos volátil que ações? Não é. O contrato é bem mais volátil, tá ok? Se eu abrir aqui o mini índice, ele é bem mais volátil que ações. Ontem, por exemplo, deu bastante volatilidade ontem, né? Ontem foi um dia que oscilou bastante. Se você pegar aqui a mínima para a máxima, 730 pontos. Ele fez esse movimento várias vezes ontem, né? Hoje também. Hoje deu uma consolidada aqui, daí estourou a resistência, deu outra compra lá na média móvel e continua subindo lá, né? Mas se você pegar desde a mínima para a máxima, 1.000 pontos. Isso aqui, 1.000 pontos, ou você ganha, ou você duplica seu capital, ou você perde tudo. Se você entrou comprado aqui, vendeu aqui, você ganhou 100%. Ou se você entrou vendido aqui e comprou aqui, você perdeu 100%. Só para você ter uma ideia da volatilidade desse ativo. Não é brincadeira não, tá bom? Se você não está liberado, Adolfo, manda e-mail que a gente libera para você. Ou você verifica se o seu perfil está como conservador lá no site da corretora. Tá? Se tiver como conservador, você não pode operar os mini contratos. Ele é voltado para quem é mais agressivo. Se você não sabe ainda, vai lá no sua página pessoal. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, já que acabou entrando nisso daqui. Passando um pouco do horário aqui, né? Ó, meu perfil de investidor. Tá lá, ó. Mostrei aqui, ó. Tá minha conta aqui, logado. Lá embaixo tem
meus dados, meu perfil de investidor. Se você está como conservador ou moderado, devido às perguntas que você respondeu, você não tem como operar o mercado futuro, tá bom? Vou para Cartagena daí, César, exatamente. Bom, pessoal, obrigado por esse mês aí e eu volto lá no dia 12 de fevereiro, eu volto aqui com vocês, tá bom? Obrigado, até mais. Beleza, pessoal, boa tarde a todos. Só finalizando ainda esse último assunto que o Milton tratou de mini contrato, gente, perguntaram que Milton, é só R$1 para compra e R$1 para venda? É isso sim, tá? Você vai pagar R$1 na hora de comprar e R$1 na hora de vender. Por contrato, tá bom? Se você estiver operando com 2 contratos, você vai pagar R$2 na compra e R$2 na venda e assim por diante, tá bom? Então é R$1 por contrato no day trade. Na posição é R$2 por contrato. Se vocês quiserem, o Milton assoprou aqui no meu ouvido, darem uma olhada no vídeo de ontem, ele falou bastante sobre o assunto, tá bom? E aí assistam o encontro diário de ontem no começo, e aí ele explicou um pouquinho melhor sobre isso. Mini contrato hoje até que foi bacana, né? Teve uma operação de resistência aqui, rompimento daquela resistência. E depois teve uma outra compra aqui nas médias móveis, deu para tirar um lucrinho legal hoje no mini contrato durante o pregão. Mas vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui no gráfico do Ibovespa pra gente começar. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat, eu sei que o tempo tá curto. O Hamilton aproveitou aí que era o último dia dele antes de viajar e quis ficar um tempinho maior conversando com vocês, mas deixa eu dar uma passadinha aqui, faço questão de dar um oi pra vocês, ver quem tá na sala. Eu acho essa interatividade muito legal, apesar de eu estar aqui em Londrina e vocês aí, cada um na sua cidade. E tem gente até fora do país aí, né? Muito legal mesmo. Então, boa tarde pra vocês, boa tarde Marcélia, Michel, Leandro, Adolfo, Almir, César, Gilson, Reide. Beleza, boa tarde pra todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. André, beleza. Beleza, Leandro Messias está sempre com a gente também. Beleza, gente, boa tarde pra todo mundo. Qualquer dúvida, tô sozinho aqui, mas vou tentando dar uma variada entre gráfico e chat e menu questions e a gente vai conversando, tá bom? Na tela aqui pra vocês, gráfico do Ibovespa, já vamos começar por aqui, começando pelo início, né? Deixa eu só tirar um pouco o zoom para ficar mais fácil de visualizar. Gosto de ver a coisa um pouquinho mais aberta. Gráfico do Ibovespa, gente, não é segredo, né? Tendência de baixa, o índice aqui fazendo claramente topos e fundos descendentes. Hoje fazendo um candle legal, né, gente? Um martelo ali, dando sinal de que pode vir para as médias móveis novamente, fazer esse movimento de alta. Mas assim, nada de muito euforia por enquanto, tá bom? Lembrando que o movimento de alta no Ibovespa agora é um simples retorno na média móvel, né? Assim como fez aqui, aqui pode fazer a mesma coisa, tá bom? Se o papel, olha só, se o índice voltar a cair, não romper esse fundo aqui dos 47 e voltar a dar sinal de que está fazendo um movimento de alta, aí sim já dá para ter uma certa euforia. Por quê? Porque daí vai estar quase formando um pivôzinho de alta, né? O índice aqui pode voltar a assumir tendência de alta, e aí sim. Mas esse primeiro movimento aqui, ó, por enquanto é somente um retorno na média móvel, como fez aqui, e como vai continuar fazendo se continuar em tendência de baixa. Ok? Então o que não pode é, se voltar para a média móvel, romper esse fundo dos 47, né? Ou romper os 45 mil pontos, que é aqui embaixo, fundo de 2008. E aí a coisa pode ficar preta se romper essa região, o papel continua em tendência de baixa mesmo, né? Aí também no gráfico semanal. Por isso que eu estou falando dos 45 mil pontos, visualizando este fundo. Está até anotado aqui para vocês, ó. É isso aqui que a gente está de olho. Não pode romper isso aqui e depois romper os 57 mil pontos. Faz um pivô de alta também no gráfico semanal, e aí sim o papel assume uma forte tendência de alta e pode se mandar para cima. Papéis de posição L3. A maioria dos papéis que a gente vai olhar hoje provavelmente vão ter subido hoje, né? Para o Ibovespa ter subido. O Ibovespa é um reflexo aí dos principais papéis, né? Mas vamos lá.
Ó, gente, a LL3, esse aqui é o gráfico semanal, deixa eu colocar no gráfico diário. Olha lá. Gráfico diário, né, o pai da operação aí nesse caso. Hoje subiu também, fechando com uma alta aí, fechando em 6,61. Gente, tá ali, tá? Enquanto estivesse se mantendo ali abaixo de média móvel, beleza. Tá tranquilo para aqueles que estão posicionados e torcendo para o papel buscar ali o topo, o fundo, aliás, na casa dos 6,10. Enquanto o papel estiver aí, não tem o que fazer não. O stop continua aqui em cima, acima dos 7,20, né? Ou para alguns aí já quiseram colocar o stop abaixo de preço de custo, né? Também tá ali. Abaixo de preço de custo não, né? No preço de custo. Tá ali também. Mas por enquanto, gente, não tem muito o que fazer não, tá bom? O preço de custo ali do papel já está ficando acima de média móvel, daqui a pouquinho até é mais consciente fazer isso, mas ou o stop ali acima de 7,20 ou no preço de custo, tá bom? Mas querer colocar um stop mais aqui embaixo e tal, deixar mais justinho, é claro que você pode fazer o que você quiser, mas tecnicamente o stop é em cima do 7,20 ainda, tá bom? Tecnicamente o stop ainda deve ficar ali. STC3, olha só o jeito que fechou esse STC3 hoje. Legal, hein? Hoje tive alguns compromissos durante a tarde, não consegui ficar o tempo todo na frente dos gráficos, né? Geralmente eu até fico respondendo e-mails e, enfim, conversando com o Osney, dando uma olhada nos gráficos, mini índice, fazendo alguns day trades, mas não foi o caso de hoje. Mas olha só, STC3 fechou legal. Gente, um padrão de candle conhecido aqui em STC3, né? Para aqueles que já estudaram padrões de candle, isso daqui é um engolfo, tá bom? O candle de hoje, um engolfo de alta. Ou seja, a gente tinha um candle ontem, um candle aqui negativo, e hoje nós tivemos um candle maior, um candle positivo que engolfou, né? Como se tivesse engolfado mesmo, tá bom? O candle de ontem, um candle negativo. Isso aqui esse padrão é conhecido como um engolfo de alta, tá bom? E mostra pra gente reversão de movimento, é por isso que a gente estuda ele, né? Geralmente, não é que é regra, mas geralmente quando acontece, ele tende a reverter movimento, ou seja, o movimento aqui que era de baixa pode passar a ser de alta amanhã se fizer uma nova máxima, e confirma o padrão e pode fazer um movimento de alta. Matheus, então dá para entrar comprando se segunda-feira fizer um movimento de alta? Gente, a dificuldade é isso aqui, ó, média móvel muito próximo, né? Apesar de ter o semanal, em claro, ter, né, em região de suporte, ó lá. Semanal, legal. Eu queria que o semanal tivesse fechado uma condição para a gente entrar direto pelo semanal, mas também não é o caso, ó. O papel pode sentir resistência na casa dos R$21, então eu tenho um risco aí maior do que o meu possível lucro, né? Então para mim não vale a pena arriscar aqui. Se eu fosse competir qualquer coisa com você, seja cara ou coroa, Jaquempô, qualquer coisa que a gente fosse competir, eu não ia querer, se eu perdesse eu pago, né, 3, não são esses valores, e se eu ganhar eu ganho 1, eu não ia aceitar isso daqui, tá bom? E é exatamente isso, não tem relações com o ganho, por isso que eu fico de fora dessa operação. Apesar do diário ter fechado com um candle bonito aí a semana, tá bom? Mas esse candle precisa ser confirmado após uma nova máxima, então teria que comprar aqui no rompimento dos nova máxima, no rompimento dos 18,87, teria que comprar em 18,91, né? Teria que comprar aqui, ó, 18,91, e sabendo que o papel pode sentir resistência na região das médias móveis aqui, fica complicado para o stop ficar aqui embaixo, o stop ficar em, deixa eu ver aqui onde que eu teria que colocar meu stop teria que ficar em 17,92. 17,92 foi a mínima, meu stop teria que ficar em 17,89. Então complicado, tá, gente? Estácio continua no radar, mas provavelmente não teremos nenhuma oportunidade no papel. VEG3 continua caindo. Olha só, VEG3, deixa eu dar uma olhada no semanal. O semanal fechando para baixo de média móvel também, né? Fechando em 27,40. Gente, eu não vou estar nessa operação de VEG. Se o semanal tivesse aqui, ó, sentado na média móvel e acima dessa inversão de polaridade, que isso aqui fique de estudo também, tá? Das avaliações que vocês precisam fazer. Eu vou fazer essa avaliação aqui, já tô adiantando que eu não vou nessa operação, só de bater o gráfico aqui, bater o olho no gráfico, eu já vi que eu não vou.
e não tenho interesse de me posicionar aqui. Por quê? Se tivesse ficado acima dessa linha que eu tracei aqui, que é uma inversão de polaridade, com as condições do diário, a gente poderia adiantar uma compra pelo diário, de olho no semanal. Né, fazer uma compra contra a tendência aqui de olho no semanal, se tivesse relações com o ganho também. Vamos ver como que está relações com o ganho. Não é ideal também para a situação do Ibovespa e tal. Gente, é difícil fazer qualquer coisa aqui, tá? Eu fico de fora. Por alguns motivos. Primeiro motivo, tá? Não tem relações com o ganho. Começa por aí. Segundo motivo, tá abaixo da inversão de polaridade. Isso aqui por causa do semanal, tá, gente? Abaixo da reversão de polaridade, já está abaixo de média móvel. Enfim. E terceiro motivo, o Ibovespa, né? O Ibovespa em tendência de queda, mostrando pra gente que tal, né? A maioria dos papéis do mercado estão... Que seta feia. Estão caindo, né? E aí eu fazer uma operação de compra, eu iria contra o que a maioria do mercado está fazendo. Tá bom? Então, por esses três motivos, eu fico de fora de VEG3, apesar de ser um padrão que a gente gosta. Light 3. Vamos dar uma olhadinha no Light 3. Gráfico semanal que está mandando também no nosso estudo. Também ficando para baixo de média móvel, né, gente? Um pouquinho complicado. O gráfico diário, deixa eu ver se tem relação risco-ganho. O gráfico diário também não tem relação risco-ganho. Pelos mesmos três motivos que eu fico de fora em VEG, eu fico de fora em Light 3 também. Tá bom? Não vou repetir para não ser repetitivo. CSNA3. Vamos dar uma olhada em CSNA3. Gráfico semanal. Olha só, CSNA3 já está numa condição um pouquinho diferente, né? CSNA3 acima de média móvel, sentado nelas, ou seja, região de suporte. Gráfico diário, vamos ver se a gente tem condição no gráfico diário. Deixa eu só apagar essa ferramenta um pouquinho mais antiga, colocar nossa ferramentinha relação risco-ganho. Ó, gente, CSNA3 é um papel que dá para pensar em fazer alguma coisa. Tá bom? É um papel que dá pra pensar em fazer alguma coisa. Porque relação a risco ganho não tá ideal não, tá? Não tá ideal. Também não tem relação a risco ganho. Lembra que eu falei dos três motivos? Eu acabei de falar pra VEG3 para Light. Eu tinha um que era o quê? Não tinha relação a risco ganho. Tinha o segundo motivo, abaixo de média móvel no semanal. E terceiro motivo, que era o Ibovespa. Em CSNA3, eu vou falar aqui, cada um vai tomar sua decisão aí, se entra, se não entra, tá bom? Em CSNA3, o Ibovespa, tendência de baixa. Então isso aqui é um motivo que vai contra a minha operação. Vou colocar um xizinho aqui, ó. É um que está dentro daqueles três motivos também. E relação risco-ganho eu também não tenho. Né? O ideal é que essa linha aqui onde está 12,76 estivesse abaixo das médias móveis, tá bom? Também não tem essa relação risco-ganho. Então, dos três motivos, eu só tenho esse segundo motivo aqui, ó. Que é o semanal região do suporte. E o diário afastado de média móvel. Então, o diário está falando para mim que pode subir e o semanal também está em região de resistência, como estava aqui, e pode subir. Tá bom? Então, eu tenho esse segundo motivo aqui, ó, no papel. E além disso, o candle que ficou hoje também, ó, tem mais um motivo aqui, que o candle formado hoje é um candle que mostra pra gente também reversão de movimento, né? É um martelinho ali, então o movimento que era de baixa pode reverter e passar a ser um movimento de alta. Mas mesmo assim, gente, enfim, vocês avaliem, tá? Vou deixar que cada um tome a sua própria avaliação, tá bom? Eu não vou. Tá? Eu não vou. Tô buscando operações de venda. Enfim, prefiro ficar de fora, principalmente por causa da relação risco-ganho. Então, se eu tivesse uma excelente relação risco-ganho aqui, eu poderia pensar em fazer uma compra, mas não tem. Tá? Então, eu vou ficar de fora de CSNA3 também. Se subir, eu vou ficar só assistindo. MRFG3. Olha lá, tá na tela para vocês.
MRFG3 então, gráfico semanal. Gente, o Osney até falou ontem que tiraria esse papel do nosso radar, e eu tô passando aqui só para dar uma satisfação, né, terminar de fechar a semana já que começamos a estudar ele durante essa semana. Semana fechando então em 4,16, tá bom? A venda pelo semanal já foi dada, sem relações com o ganho. O diário também não deu esse sinal pra gente, né? Passou para baixo de média móvel, enfim. Não tem como eu fazer nada agora, tá bom? A venda poderia ter sido dada no diário aqui, mas não tinha relações com o ganho. E agora muito menos, né? Seu stop teria que ficar aqui em cima, ó, pelo gráfico semanal também. Então, sai do nosso radar agora, tá bom? Hoje foi o último dia, quis fechar sexta-feira aí falando do papel também. E, ó, gente, para quem tem posição, que tá comprado, isso aqui que eu tô falando, que deu sinal e tal, sem relações com ganho, era para venda, pensando com o mercado em queda. Se você tem posição no papel, se eu tivesse posição no papel, meu stop estaria abaixo de 3,80. Abaixo de 3,80. Deixa eu colocar no semanal para ver como que tá, tirar um pouco o zoom, de repente, deixa eu colocar no mensal. Gente, já teria saído no 5 aqui, ó, no 5,70, e agora eu sairia abaixo dos 3,80 mesmo, tá bom? Se eu tivesse papel em minha carteira. Eu, Matheus. Múltiplos, MPLU3. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha, ver como que tá o papel. Múltiplos, gente, também sai do nosso radar, né? A gente havia visto o papel para este rompimento dos 30. O papel fez o contrário, bateu na resistência aqui mais uma vez e voltou a cair. Gente, é um papel que se depois começar a subir e chegar nessa região, a gente vai colocar ele no nosso radar de novo. Por quê? Lembra que a gente falava assim, ó, bateu aqui uma vez, voltou a cair, bateu aqui uma vez, voltou a cair, bateu aqui uma vez, voltou a cair, e agora está subindo de novo. A gente olhava isso aqui, não tinha esse restante do gráfico aqui, né? E aí aconteceu, o papel foi, a gente, tá no nosso radar, voltou a cair, bateu ali, voltou a cair de novo. E aí se voltar a subir, a gente vai olhar e vai falar assim, ó, tem mais essa região aqui, tem mais essa região aqui onde o papel bateu e voltou a cair. Tá, mas por enquanto sai do nosso radar também múltiplos. CPFE3, uma operação de venda, de rompimento, de suporte. Olha lá, hoje subindo bastante. Matheus, rompeu, gente, ontem rompeu. Né? A nossa dificuldade aqui era o stop muito longo, acima dos 19 teria que ficar o stop, né? Para você comprar aqui no rompimento dos 18, ou seja, 17, você teria que ter vendido, aliás, a 17,99 para deixar seu stop acima dos 19, né? É um stop longo aí para as condições que o papel estava nos dando, né? Enfim, esse movimento de hoje não me agradou muito não. Eu queria que o papel tivesse caído um pouco mais. Depois, quando voltasse para a média móvel, ia ter essa inversão de polaridade, ia ter região de média móvel, relações com a gente poderia vender, né? Entrar vendido depois. Não queria que o papel tivesse feito esse movimento não, tá, gente? Confesso. Queria que o papel, já que rompeu, rompe, vai embora então. Rompe, ganha força, vai embora, e depois que voltar eu pego, sem pressa, não tem problema, eu pego depois. Mas teria que ter caído, né? O papel voltou a subir ali. Vamos ver como vai ser segunda-feira, terça, né? De repente o papel já volta a cair de novo e vai embora, beleza. Mas se ficar agora aqui e voltar a subir, ó, aí é cheiro de consolidação e a gente prefere ficar de fora. Mais um papel, gente. Brasil Foods. Esses aqui eu vou passar rapidinho, que é uma operação que talvez demore um pouco mais de tempo para acontecer, né? Olha só, o Brasil Foods precisa romper média móvel, tá bom? Precisa fazer o pivô de alta. Fazer o pivô de alta, romper os R$45 aqui, né? Porque daí vai fazer um pivôzinho de alta. Assumir tendência de alta, a gente pode pensar em comprar. Lembrando que aqui a gente está de olho no gráfico mensal. Olha lá. E o gráfico de 60 minutos, gente, para quem é muito mais agressivo, né? Tem essa região aqui, ó, que é os 44,19. Que é a regiãozinha que a gente está de olho mesmo, tá bom? Mas até mais em cima aqui, ó, 44,50, tá bom? Mas aí é mais agressivo, tá bom? Quanto menor o tempo gráfico nesse caso, mais agressivo. Quanto maior o tempo gráfico, mais conservador, né? A gente está esperando uma compra aí pelo gráfico diário, tá bom? Por exemplo, se fizer um pivô de alta aqui, eu vou entrar comprando. Agora, se eu fosse mais conservador ainda, eu esperaria o gráfico semanal. Só quando fizesse pivô de alta, então, no gráfico semanal, aí que eu sairia comprando. Se eu fosse mais conservador.
tá bom? Mas eu tô aguardando o gráfico diário. Aconteceu um pivô de alta no gráfico diário, eu compro. A mesma coisa em Cruz 3. Olha só que Cruz 3, gente, com um fator aí que a gente havia colocado, né, pro papel, um filtro aí pro papel, que ele teria que ter ficado acima dos 21,50. E o que aconteceu? Hoje o papel caiu, fechando lá em 21,13, né? Matheus, e agora? Gente, complica um pouco, tá bom? Porque o pivô de alta que poderia acontecer se não tivesse rompido o fundo anterior, não acontece mais porque fez um fundo abaixo de fundo anterior. Mas, Matheus, é tão pouco, né? A gente está de olho lá no gráfico semanal, do gráfico mensal, aliás, que está muito bonito e tal. E é verdade, gente, mas olha o mensal, o jeito que fechou também, abaixo de média móvel. Hoje é o último dia do mês, dia 31, olha só. Fechando abaixo de média móvel também, as médias móveis já se curvaram para baixo. Eu acho difícil dar alguma coisa em Cruz 3 agora, tá bom? Se der, vai ser com pouca simetria, tá? Então eu praticamente tiro do meu radar aqui. Vamos continuar estudando nos próximos dias. Quem sabe o papel de repente começa a reverter aqui e a gente tem a condição, né? Mas eu vou tá quase saindo do meu radar. Vou dar mais uma semaninha de lambuja aí pra ver o que o papel vai fazer, mas praticamente de fora, tá bom? O Heron tá aqui do meu lado, acabou de chegar. O Heron é o assistente direto aí do Hamilton, né? É o que vai estar com vocês aqui até o dia 12 de fevereiro, enquanto o Hamilton não estiver, né? Enquanto o Hamilton estiver viajando. Então é o Heron, vocês já estão se acostumando com ele aqui do meu lado. Economista Heron. E o Heron tá aqui, tá respondendo vocês no menu Questions e tá anotando aqui também os minutos aqui em que a gente tá estudando os papéis. Se quiser anotar aqui mesmo no papel, Heron, na minha colinha aí, depois eu passo pro YouTube. Agora seguindo na sequência aqui, gente, o GPA 3 também, que tem as mesmas condições de Cruz 3 e de Brasil Foods, né? A gente está esperando um pivô de alta no gráfico diário. Gráfico mensal também, olha lá. Se aproximando da média móvel. Esse aqui eu acho que ainda tem espaço para cair, tá, gente? Tem um limite de correção até os 43,80. Se eu colocar no gráfico diário aqui, ó. Vou até que tirar o zoom, ó. 46,80 eu falei? Se foi 46,80, ó, é aqui embaixo. O papel ainda tem para cair no gráfico diário. Ou seja, tem muita água para correr aqui. É o limite de correção. É claro que não precisa vir necessariamente até aqui embaixo. Mas tem um limite, a gente pode ficar de olho no papel até enquanto ele estiver em cima desse valor. Passou para baixo disso, acontece igual Cruz 3. Aí a gente tira fora, tá? E para de acompanhar. E por último, GRND3. Por último, o último papel que está no nosso radar aí, tá? Não é o último que eu vou estudar no encontro diário, não. Apesar do horário aí, vou dar mais uma esticada. Né? Já ficaram aqui até agora. Sexta-feira que é o dia do happy hour aí, o pessoal fala, né? Mas vamos lá, vamos esticar mais um pouquinho aqui, que isso aqui é gostoso. Gente, mesma coisa, tá? A gente precisa esperar o papel fazer um pivô de alta. Ou seja, precisa fazer um movimento de alta. E depois no próximo correção aqui, no próximo teste do fundo, não pode romper esse fundo na casa dos 16 mil pontos. Se é que esse foi o fundo, né? Se é que parou de cair aqui. Pode ser que segunda-feira caia e o fundo mude. Mas por enquanto, se fosse olhando hoje, a partir de hoje, e eu soubesse que isso aqui fosse um fundo, daí o papel teria que subir, testar esse fundo aqui no 16, não poderia romper, tá? Tô usando de exemplo. Mas a gente só vai saber que isso aqui é um fundo depois que o papel subir. E aí sim a gente vai saber que aqui fez um fundo. Enquanto não fizer esse movimento aqui, a gente não sabe que isso foi um fundo. Beleza, gente? De olho também no gráfico mensal, só colocando na tela aí, aproveitando que hoje é dia 31, fechando. Fechando os R$16 redondo aqui, ó. E sentado na média móvel, muito bonito, tá bom? Deles é um dos que tá mais bonito, é isso aqui, ó. Ele e Brasil Foods. É o que tá mais bonito. O GPA 3, escrevi o código aqui, não vou não. O GPA 3 ainda falta chegar e Cruz 3 já passou. Né, tá passando pelo menos, tá bom? Então GRND3 e Brasil Foods, os dois que eu acho mais bonito. E eu não tô falando de empresa, tá bom, gente? Não tô falando de fundamentos, não. Talvez Souza Cruz seja muito melhor que Brasil Foods. Não é disso que eu tô falando, eu tô falando do gráfico, tá bom? Que a gente tá lendo aqui. Papéis solicitados. Esse aqui que você anotou, Euron? Pra gente? Então vamos lá. PDGR3. Esses papéis já são os papéis que vocês estão pedindo aqui no encontro aí, que o Heron já está anotando. Gente, PDGR3, ó, se eu tivesse o papel em carteira, meu stop estaria abaixo de 1,60. Opa, deixa eu trocar a retinha aqui.
meu papel estaria abaixo de 1,60. Por quê? Porque rompendo essa região, o papel volta a fazer fundo ascendente, né? E aí, tendência de baixa. Para compra, gente, só a partir do rompimento dos R$ 2. Eu ia colocar 1,95 aqui, vou arredondar para os R$ 2, vou colocar essa retinha aqui, ó. Opa, vou colocar essa reta aqui nos R$ 2. E aí só a partir do rompimento desses R$ 2 aí eu penso em me posicionar em PDGR3, ok? Quando o papel estiver nessa região aqui, ó, eu fico de fora. Tá legal? Talvez a pessoa que me pediu, Matheus, mas eu não sei se é isso, tá, gente? Não vi o comentário, mas talvez a pessoa viu isso daqui, ó, um martelo numa região de suporte, como eu tracei aqui, ó. Matheus, martelo não indica reversão de movimento? Indica. Ou seja, se o movimento está caindo, pode ser que volte a subir. E está próximo de uma região de suporte, não tá? Tá. Então dá para comprar, Matheus? Eu não vou, tá? Mas se você estiver querendo comprar isso aqui, gente, aquela coisa, né? Faz o gerenciamento de risco bacana, né? Vê aí o quanto você vai perder se você tomar o stop, deixando o stop abaixo de 1,60. Né, avalia essas condições. O bom dos que fizeram o curso aí é que conseguem avaliar esse tipo de coisa, né? Na hora de tomar a decisão de entrar ou não numa posição. Mas eu não vou, tá? Eu acho que, não sei, pra mim não gosto, tá? De fazer esse tipo de operação. Eu gosto de operar a favor da tendência, pra ser bem sincero. Mas assim, é uma região é uma região de suporte, realmente. É um martelo, uma região de suporte. É interessante, se fizer uma nova máxima, tá bom? E o stop é abaixo de 1,60. Se você achar que esse risco aqui entre a nova máxima e 1,60 é pouco para você, faça o seu gerenciamento de risco e opere. Mas eu não vou. Tá bom? Eu não vou. E meu stop, se eu tivesse posição, ficaria abaixo de 1,60 mesmo, tá bom? Enfim, de qualquer forma, se fizer uma nova máxima segunda-feira aí, eu vou colocar nos papéis de posição pra gente acompanhar, tá? Embraer me pediram. Embri 3, vamos dar uma olhadinha em Embri 3. J. Bolivar falou que a Sabesp ficou bonita. Por favor, observar. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha então em Sabesp. Gente, Embraer não vejo nada não, tá, pro papel. Não vejo condições aqui. Não sei se quem pediu para compra ou para venda, mas para mim o papel tá bem bagunçado, tá? Olha só, nos gráficos semanal, tirando o ruído aqui, fica um pouco mais fácil de ver, né? Olha lá, fica um pouco mais fácil de ver. Mas para mim Embraer aqui eu não vejo condições de operar não. Eu deixo o papel se movimentar, enfim. Não tenho sintomas. Se eu fosse um médico e o gráfico do paciente para uma determinada coisa estivesse assim, eu ia falar, não tenho sintoma, vamos ter que fazer mais exames. Tá bom? E o que eu digo aqui é, não temos sintomas, vamos ter que esperar um pouquinho mais pra gente decidir se a gente vai comprar ou vender isso aqui, ou se a gente vai ficar de fora mesmo. Por enquanto, eu fico de fora, tá bom? Por enquanto eu fico de fora. Gente, deixa eu fazer um cumprimento aqui também. Ontem o curso de especialização em Day Trade tinha bastante gente na sala. É um assunto que o pessoal gosta bastante, né? Tem bastante interesse. E, pô, foi muito legal. A sala estava cheia. Acho que o pessoal gostou bastante do curso. E queria dar os parabéns, né? O pessoal estudando aí, quinta-feira. Não sei, aqui a maioria do nosso público aqui é masculino, mas não sei se alguém gosta de novela, mas aí nos últimos capítulos da novela, vi hoje no jornal, não acompanho, pra ser bem sincero, não acompanho muito. Mas enfim, brincadeiras à parte, o pessoal tava aqui, tava estudando, né? E que legal, é muito bom ver isso. A gente fica bem feliz mesmo de ver a galera se empenhando e, enfim, estudando, né? Conteúdo novo pra vocês aí. Natura, rapidinho aqui falar de Natura. Tô seguindo a ordem, tá, gente, que o Heron tá me passando aqui. Deixa eu tirar essa ferramenta um pouco mais antiga, uma venda em Natura ali sem relações com o ganho que a gente havia visto. Deixa eu ver o gráfico semanal de Natura. De repente, dependendo do gráfico semanal... o gráfico semanal em tendência de baixo também é uma pena. Gente, se o gráfico semanal ainda estivesse dando apoio, a gente até poderia fazer alguma coisa por causa de um pivô de alta aqui, ó, que o papel poderia fazer se rompesse este topo na casa dos 40, se rompesse os R$ 40, tá bom?
Mas assim, eu comprar logo nesse rompimento do pivô aqui, seria no caso de Brasil Foods, BRFS3, o GPA3, Cruz, Grandene. Nesses casos, agora sem ter um apoio do semanal e uma operação de compra contra o que o Bovespa está falando pra gente, né? Eu acho que um pouquinho para deixar o stop aqui embaixo, abaixo dos 37, então você vai ter R$3 de stop. Eu acho um pouco longo isso daqui, tá? Eu acho um pouco complicado. Eu fico de fora então, tá? Eu espero. Opa! Eu espero, tirei as informações do lado aqui. Eu espero que o papel faça esse pivô de alta, torço para isso, e depois que voltar a fazer um pullback na média móvel, eu posso pensar em comprar ali com um risco menor. Pelo gráfico de 60 minutos, de repente a gente consegue adiantar alguma coisa. Colocar um stop menorzinho. Mas o rompimento teria que ser um rompimento dos 40 aqui. Opa! Rompimento dos 40 igual a gente viu no diário ali, ó. Rompimento dos 40. Mas é o stop também longo, tá vendo, ó? Apesar do outro lá estar em 37, abaixo desse fundão aqui, ó. E no de 60 você conseguir colocar alguma coisa aqui mais perto, mas mesmo assim pra mim não sei, não tô interessado não, tá gente? Fico de fora. Deixa eu dar uma olhadinha em Sabesp, SBSP3, falaram que tá bacana. Pra compra ou pra venda? Quem pediu aí? Pra compra. Olha, eu não tenho tanto interesse não, tá? Porque eu não tenho o apoio do semanal. E porque o diário também está afastado de média móvel, fez fundo abaixo de fundo anterior, se você reparar, fez um pivô de alta aqui no último movimento, tá? Eu sei que pode fazer esse movimento aqui de retorno na média móvel, talvez seja isso que você esteja buscando, mas eu prefiro esperar, fazer um pivô de alta, né? Enfim, não me interessa não, pra mim isso aqui é uma lateralização de certa forma, tá bom? Olha só, enquanto o papel estiver brigando nessa região, não penso em fazer nada, penso em ficar de fora, simplesmente, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que faltaram bastante papel aqui, né? Muitos papéis ficaram sem ser estudados. Me manda e-mail, atendimento@equipetrader.com.br. Obrigado pela participação de todo mundo nessa semana. Segunda-feira estamos de volta, o Heron no primeiro momento, o Osney no segundo, tá bom? E foi um prazer. Bom descanso a todos. Aproveitem o final de semana, descansem, estudem. Aqueles que tiverem um tempinho no final de semana sobrando, aproveitem para estudar. Tá bom? Fiquem com Deus e até segunda-feira. Até o próximo encontro diário.